Galera, nesse episódio de Jujutsu Kaisen a gente teve lutas insanas e um final de episódio muito inesperado que deixou a gente ansioso pra saber o que vai acontecer no próximo episódio. Então vem comigo pra ver o que aconteceu nesse terceiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Bora pra análise. Bom, o episódio começou exatamente onde o passado acabou, quando a Kuroi foi sequestrada, e a gente teve um motivo pelo qual o Suguru deixou a Kuroi ser capturada. A Kuroi falou com ele que era melhor ele se apressar para ir ajudar o Gojo contra aquele homem do saco. Daí alguns caras normais, que nem usavam maldição nem nada, foram capazes de fazer um ataque surpresa à Kuroi e sequestrar ela. Aí beleza, eles conseguiram fazer com que eles negociassem em Okinawa, mas eles tinham a vantagem porque eles estavam com a Manai com eles, e era isso que os caras queriam. E aí eles foram pra Okinawa se divertir um pouco. Aí já teve um time skip, porque as pessoas que capturaram a Kuroi eram bem incompetentes, então eles só chegaram lá, salvaram ela, tranquilão, e já foram curtir os dias que faltavam, até chegar o dia da Riko se fundir com o Tengen. Eles estavam de boaça na praia, enquanto que dois estudantes chegaram em Okinawa para fazer uma escolta deles enquanto eles estavam curtindo o resto dos dias da Riko. Eles fizeram várias coisas, comeram ramen, como eu já disse, foram na praia, foram no aquário, passaram todos esses momentos muito especiais ali com a Riko, até que chegou finalmente o dia para eles levarem ela, já eram umas 3 horas da tarde, para perto do santuário de Jujutsu, para que eles realizassem a cerimônia de fusão no final da tarde. Até esse ponto, sinceramente, não teve quase nenhuma mudança com relação ao mangá. Como eu disse, depois do primeiro episódio tiveram mudanças mínimas com relação à progressão do mangá, tanto que agora estão adaptando 3 capítulos por episódio, então foi o caso desse episódio também. Esse episódio tiveram 3 capítulos adaptados, foram 70, 71 e 72, por enquanto essa ainda é a adaptação do capítulo 70. Uma observação que foi feita durante toda essa viagem de 3 dias ao Okinawa é que o Gojo não deixou de usar por um momento sequer a técnica dos 6 olhos dele, para que ele mantivesse controle de tudo que estava acontecendo ao redor dele e que ninguém atacasse a Riko antes da hora. Então ele já estava exausto de tanto usar a técnica dele, afinal foram dias a fio que ele ficou acordado, gastando energia constantemente para que ele conseguisse perceber os arredores. Como eles já chegaram ali no santuário de Jujutsu e eles já tinham adentrado a barreira da escola, o Gojo já pensou que não teria mais necessidade para ele utilizar a técnica e agora era só levar a Riko pro lugar da despedida, que ela ia finalmente se fundir com o Tengen-sama. Quando o Gojo sentiu que finalmente era a hora dele parar de usar a técnica dos 6 olhos, subitamente você deixou um like nesse vídeo e se inscreveu. Por acaso você achou que ia acontecer algo diferente? Não, por enquanto não. Então deixa o seu like, deixa a sua inscrição e recomende o canal para quem vocês acham que vai curtir esse tipo de conteúdo, porque assim vocês vão estar ajudando demais o nosso canal a crescer, porque toda ajuda conta. Todo like, toda inscrição que você deixa aqui no canal para nos ajudar vai fazer toda a diferença no canal seu não recomendado para as outras pessoas. Como eu sei que vocês são sensacionais e vocês adoram ajudar, eu tenho certeza que vocês já deixaram esse like e essa inscrição para dar aquela força pra gente. Muito obrigado mesmo. Infelizmente não foram vocês que surpreenderam o Gojo deixando o like no vídeo, e sim, foi o próprio Toji Fushiguro, Giga Shed, que esperou o momento certo e chegou na maciota para fincar a espada no peito do Gojo. Por sorte, o Gojo percebeu esse ataque, então ele conseguiu reprimir, utilizando força amaldiçoada, os danos que esse corte causaria ao corpo dele. Todo mundo ficou em estado de alerta, mas aí eles priorizaram a entrega da Riko ao Tengen-sama para que a missão deles fosse concluída. Porém, o cara mais forte tinha que ficar para lutar com o Fushiguro, obviamente. E essa pessoa foi o Gojo. Logo no começo a gente percebe, pela análise do Gojo, que o Fushiguro não tem poder especial. Ele simplesmente é tão forte que parece que ele tá usando algum tipo de poder, mas ele não tem energia amaldiçoada. Então os 6 olhos do Gojo não são capazes de acompanhar a velocidade e a força que o pai do Fushiguro tem para oferecer. Isso porque o pai do Fushiguro sofre de um efeito amaldiçoado chamado restrição divina. Essa restrição divina é como se fosse uma maldição de restrição em que você perde algo e ganha outra coisa em troca. Então já tiveram exemplos no anime, inclusive a Maki Zenin é um exemplo deles. Como o clã Zenin é conhecido por nascer com bastante energia amaldiçoada, eles pensavam que a Maki também nasceria assim. Só que ela nasceu com restrição divina e ela tem pouquíssima energia amaldiçoada. Se você nascer com muita energia amaldiçoada e possuir restrição divina, então o seu corpo que vai pagar pelo bônus que você teve de força. Então você vai ser muito frágil. Ao contrário, se você nascer com pouca energia amaldiçoada, você vai ser muito mais forte fisicamente. A questão do Toji é que ele é tão brabo, que ele nasceu sem zerado, zerinho de energia amaldiçoada, e justamente por causa disso ele tem um físico mais impressionante que já foi mostrado no anime até agora. Inclusive, até hoje, na história do anime, ele é o único registrado a não nascer com qualquer energia amaldiçoada, juntamente com a posse da restrição divina. Então por isso que ele é super forte da maneira que ele tá aparentando. E juntamente com ele usa também uma maldição para carregar as armas dele, algumas cartas na manga que ele possui, para que ele consiga lutar com outras pessoas. Não à toa ele possui o título de matador de feiticeiros. Ele tem o que
kit completo pra passar despercebido por todos e ainda assim ser uma ameaça fatal. O Gojo logo se lembrou da aparência do cara, que ele já tinha visto ele antes, e foi um dia que, só de curiosidade, Fushiguro foi dar uma olhada no novo filho da família Gojo, que nasceu abençoado com as 2 técnicas que ele precisava para se tornar um dos feiticeiros mais fortes da humanidade, que é basicamente os 6 olhos e a técnica amaldiçoada infinita. Caso você não saiba o que essas técnicas significam, eu expliquei elas na análise do episódio passado, então eu recomendo que vocês assistam, caso vocês tenham interesse em saber a fundo o que essas técnicas fazem. O Gojo, naquele dia em que o Fushiguro foi vê-lo, foi a única pessoa até hoje que foi capaz de detectar o Fushiguro no modo stealth. E é por esse único motivo, que o Fushiguro até aquele momento havia tomado todas as precauções possíveis para lutar contra o Gojo, com o Gojo no pior estado dele, justamente para que ele perdesse essa capacidade perceptiva para que os ataques do Fushiguro fossem mais efetivos. Então beleza, começou a batalha muito louca ali, eles deram uma expandida na batalha do que aconteceu no mangá, e como eu disse, o capítulo 70 acabou no iniciozinho dessa batalha, quando o Fushiguro deu a punhalada nas costas do Gojo. E aí, a luta foi progredindo de uma maneira que a gente foi vendo que o Fushiguro era muito mais forte do que aparentava, e talvez era até mais forte que o Gojo. O Gojo foi percebendo que lutar da maneira despreocupada dele de sempre não funcionaria contra esse oponente. Ele começou a ser mais defensivo e utilizar mais as suas técnicas. E aí ele usou uma outra técnica que ele centralizou o buraco negro logo acima dele e sugou toda a estrutura ali da superfície do santuário Jujutsu para que o Fushiguro não se escondesse em lugar nenhum, que ele conseguisse ter visão ampla de tudo que estava acontecendo. Mas obviamente o Fushiguro era tão brabo que ele já tinha premeditado que isso aconteceria e ele mandou um enxame de moscas que acabou bloqueando toda a visão do Gojo. Quando ele pensou que essa era uma distração para que o Fushiguro fosse diretamente até Ariko para matar ela, um Fushiguro surgiu das costas do Gojo e fincou uma adaguinha bem no pescoço dele. O motivo pelo qual a adaguinha conseguiu perfurar o pescoço do Gojo foi porque ela é uma adaga amaldiçoada de nível especial. Então, essa adaguinha tem o poder de anular qualquer técnica amaldiçoada que a pessoa esteja usando. Então, ele conseguiu anular a infinidade do Gojo e fincou a adaga bem na garganta. Não só isso, mas ele foi um pouco mais sádico também e perfurou completamente o tórax do Gojo e apunhalou várias vezes a perna dele para que ele não conseguisse se levantar. E ainda por cima fez o Gojo tropeçar e deixou ele ali morto. E o velho ainda teve a coragem de dizer que finalmente ele estava levando o jeito pra coisa de novo. Esse foi então basicamente o final do capítulo 71. Como eu disse, só foi uma expansão das lutas que teve no capítulo, mas não teve nada de novo sendo adicionado. Então ok, Fushiguro matou o Gojo, e como a gente sabe, o Gojo não morreu, então tem um motivo pro Gojo ter, entre aspas, revivido, mas pelo que tudo indica ali, ele estava morto naquele momento, e ele desceu pra seguir o Suguru e a Kuroi, que estavam levando a garota pra uma despedida final. Depois que eles desceram no elevador, a Kuroi ficou esperando do lado de fora do lugar, e aí o Suguru seguiu com a Ariko pra dentro. Teve toda aquela despedida bonitinha com a Kuroi, e aí eles chegaram na entrada do salão principal da Tumba das Estrelas. Ali que ficava a raiz de todos os feitiços, pois era ali que ficava o Tengen-sama. O Suguru mostrou o caminho para Ariko e falou que de certo ponto ali pra frente, ela estaria protegida de tudo e ela conseguiria se fundir tranquilamente com o Tengen-sama, porque não teria ninguém capaz de entrar na barreira principal que ele montou ali dentro. Mas ainda assim ele deu uma opção pra Ariko de não se fundir com o Tengen-sama, até porque aquilo era uma escolha dela, e ele já tinha conversado com o Gojo, e ambos já tinham aceitado essa hipótese de que, caso ela não queira, não tem pra que fazer essa fusão. Ah, mas o mundo vai acabar, não importa. Eles valorizaram muito mais a opinião dela do que todo esse propósito superior aí que essa ação tinha. Beleza, começou a explicação do passado da Ariko. Já sabe que no momento que você começa a explicar o passado de um personagem que acabou de aparecer, é uma death flag prontíssima, mas como a gente não é bobo nem nada, a gente já sabendo do que ia acontecer, ainda prestou atenção na história dela. Ela sempre foi tratada como especial desde cedo, e agora que ela conseguiu ser tratada como um ser humano normal, ela gostou muito e ela queria passar mais tempo com todo mundo. Então ela não queria se fundir com o Tengen-sama. Ela teve apreço pela vida, porque como eu disse, ela foi treinada desde cedo para aceitar o destino dela de morrer na fusão com o Tengen. Depois de todas essas experiências, ela decidiu viver. O Suguru convidou ela a voltar, ela aceitou, mas no momento que ela foi dar a mãozinha para ele, é claro que apareceu o nosso queridíssimo Toji Fushiguro, um 3/8 na mão, e deu um tiro na cabeça dele. Olha, não me entenda mal, tá? É um momento triste. Mas é que eu achei muito engraçado o fato de que Toji é o cara mais forte fisicamente do universo de Jujutsu Kaisen. Ele literalmente tem um poder de restrição divina que concedeu a ele poderes físicos inimagináveis. Como que você pensa que ele vai matar Ariko? Eu pensei que ele ia passar o facão dela, entendeu? Atravessar lá no meio, o cara mais forte fisicamente do mundo. Puxa, um 3/8. Tem 3/8 e dá uma... Desculpa. Eu sei que era passar um momento triste, tá bom. Ela morreu.
Tá, ele puxou um 3-8, deu uma na cabeça dela. Foi mais uma pro Vasco. O Gojo ali já foi contratado como atacante, ela ali de centroavante. Só falta o Suguru, que vai agora de goleirão. E aí o Suguru perguntou o que ele tava fazendo ali. E aí o Fushiguro falou que matou o Gojo. Que não é mentira, né, até o momento. E aí o Suguru não quis mais ouvir nem nada e se preparou com as suas maldições mais fortes para enfrentar o Toji nessa batalha, terminando assim também o capítulo 72 do mangá. E como eu disse, não teve quase nenhuma mudança entre um e outro. Como vocês bem sabem, a primeira temporada de Jujutsu Kaisen veio depois desse backstory que tá tendo agora na segunda. Então, o Gojo tá vivo. É meio como se fosse um spoiler, mas realmente o Gojo conseguiu reviver por meio da técnica reversa amaldiçoada. Essa técnica já foi utilizada, inclusive, pela Shoko, que quer dizer que ele não sabe da técnica, pelo menos até esse momento. Mas aí, né, o cara tá na pena da morte, ele tem uma energia amaldiçoada bizarra, então ele arrumou uma maneira de conseguir utilizar essa técnica reversa nele mesmo, por causa disso que ele vai conseguir reviver. O que vai acontecer depois disso, aí é melhor vocês lerem o mangá ou aguardarem o próximo episódio, porque, pô, ainda vai ter muita ação. Já teve muita ação nesse episódio, foi muito bem animado. Então acho melhor vocês esperarem pra acompanhar o anime, porque a luta no mangá pode ser legal, mas nunca vai ser igual uma luta bem animada. Eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. O que vocês acham que vai acontecer? É mais provável que o Fushiguro vença ou o Suguru vença? Será que o Gojo vai conseguir interferir na luta? Porque a gente sabe que ele tá vivo, então de alguma maneira ele vai conseguir voltar pra batalha. Será que ele vai conseguir, dessa vez, ganhar do Fushiguro? Ou não vai dar certo de novo? A gente não sabe, mas é capaz que eles até mesmo fujam, considerando que a Ariko não tá mais viva. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. E fui, galera! Valeu!